Olá, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que, inclusive, eu vivenciei isso por muito tempo. Eu entrei para a religiosidade aos 13 anos de idade. Agora eu tô com 46, então faz bastante tempo isso. E eu sempre me perguntava, poxa, por que que algumas pessoas têm tanta facilidade para criar música, para cantar, para pregar, para se expressar, sabe? E eu me sentia tão pequenininha, sabe? Tão inferior com tanta gente, com tantas habilidades, com tantos dons, né? Na igreja a gente chamava isso de dons espirituais. Tanta gente com capacidade de profetizar. E eu me sentia tão miúda, tão insatisfeita. E eu orava, e eu orava, e eu estudava a Bíblia. E eu orava, era todo dia, era uma saga incessante, diária, durante mais de 20 anos. Então eu achava que Deus não me ouvia. Eu achava que eu não era ninguém diante de Deus, porque, poxa, por que que ele dá tantas coisas, tantos dons para outras pessoas e eu não tinha nada? Mal eu sabia que ele tinha deixado uma mensagem muito importante lá no Êxodo com Moisés. A Bíblia ela pode ter sido muito alterada por interesses humanos de dominação e poder político, mas também ela ainda traz algumas passagens, pontos chaves com as quais a gente pode aprender bastante coisa. Uma delas é esse exemplo de Moisés no Egito, aliás, no Êxodo, ali no deserto, em que ele estava lá em cima, no Monte Sinai, e ele pedia para que Deus se mostrasse para ele. E Deus fez ele vivenciar algumas experiências lá em cima do Monte Sinai. Primeiro passou um barulho e Moisés, em resposta à pergunta de Deus sobre se ele tinha sentido Deus naquele barulho, ele disse que não. Passou um vento, uma tormenta, não, eu não te sinto. Passou uma trovoada. Eu tô trazendo um parafraseado da experiência real, porque eu não lembro exatamente as palavras, mas de repente soprou-se uma brisa suave e silenciosa. Foi então que Moisés entendeu. Ele disse: agora sim, eu entendo. Eu sinto a tua presença. Isso traz pra gente um ensinamento muito importante, que a gente precisa silenciar a mente e o coração, para que a gente consiga ouvir as vozes de quem está tentando falar conosco. E não, Deus não vai descer, ou até mesmo porque eu entraria num assunto muito mais profundo. Mas sim, é possível você ouvir a voz do seu anjo guardião, do seu mentor e de outros seres espirituais que estão aqui para nos ajudar, para nos amparar, para nos orientar e para nos ensinar nessa jornada. Porque aqui nós somos como crianças. Algumas pessoas já nasceram com suas habilidades despertas por motivos particulares, por motivos peculiares. Isso não significa que as pessoas que ainda não desenvolveram algumas habilidades paranormais ou psíquicas, porque isso faz parte de nós, só estão adormecidas. Se ainda não apresentou, não quer dizer que não vai apresentar. Você só precisa educar a sua mente e o seu coração para silenciar e sentir a brisa passar. É no silêncio que a gente ouve a voz da espiritualidade. É no silêncio que a nossa mente se tranquiliza para que a gente possa sentir a presença da espiritualidade.
Não importa a tua religião. Não importa se você é evangélico, batista, se você é pentecostal, se você é do candomblé, se você é católico, se você é umbandista, se você é hinduísta, judeu, não importa, porque Deus não deixou religião para nós. O que Deus deixou para nós foi a espiritualidade e a possibilidade de uma conexão direta com Ele. Se você segue uma religião, ótimo, porque isso te faz bem. Mas não se prenda a paradigmas de religiões, a dogmas religiosos, porque eles separam a humanidade. Se a humanidade se focasse na espiritualidade, teria uma conexão direta com Deus, não teria preconceitos, não excluiria a fé das outras pessoas, teria um maior respeito e aprenderia mais sobre silêncio para conseguir absorver, compreender e entender os ensinamentos que vêm para nós de forma intuitiva, de forma auditiva, de forma visual ou por sonhos. Se você não ouve diretamente uma voz, não tem problema. Eu também não ouço uma voz aqui falando no meu ouvido. Vez ou outra, quando é uma mensagem muito importante. Mas não é de praxe. Eu também não vejo, eu não tenho o que a parapsicologia chama de clareaudiência. Eu não tenho. Mas é possível que eu alcance, sim, e eu estou trilhando esse caminho para que eu alcance. Estou trabalhando a minha mente, eu estou trabalhando com meditação, o silenciar do coração e da mente, o viajar para dentro, o curar as dores de fora e não se importar com o que as pessoas pensam de você do lado de fora. Porque o que mais importa é a tua conexão com Deus, com a divindade ou a força criadora de tudo. Ou os teus amparadores, que vão te ajudar a trilhar esse caminho de conexão direta. Você não precisa de intermediários. Você pode fazer essa conexão direta. Então, não se preocupe. Não fique ansioso. Não se compare. Por favor, não se compare com as pessoas. Eu me comparei por tanto tempo com as pessoas. Isso só fez com que eu me sentisse inútil, pequenininha, desvalorizada, como se Deus não olhasse para mim. Não era verdade. Era que eu não sabia. Eu ainda não tinha aprendido a silenciar e ainda não tinha feito a jornada para dentro. Então, se você quer desenvolver as suas habilidades, faça o caminho para dentro. Existem ferramentas que te ajudam a fazer essa expansão, mas a espiritualidade ela é muito responsável. Ela não vai te dar uma habilidade maior do que a capacidade que você tem de lidar com isso. Então, se for necessário, os teus guias espirituais ou anjos da guarda, ou entidades ou santos, como você quiser chamar, eles vão te acompanhar por um bom período, para que você esteja preparado, para que você perca o medo. O medo atrapalha. Muitas vezes a gente quer, eu quero ver o mundo espiritual, como eu mesma já já falei muitas vezes. Mas aí eu tava ali quietinha no banheiro fazendo minhas coisas e eu pensava, meu Deus, já pensou, eu tô aqui tranquila no maior silêncio e do nada pula um espírito aqui, eu vejo um espírito, eu não vou aguentar. Ou então eu tô querendo um momento de silêncio e eu começo a ouvir um monte de gente falando perto de mim, me perturbando, porque eu sou uma pessoa que gosta de silêncio ou de tranquilidade, eu ia ficar louca. Então, várias vezes eu pedi pro meu mentor, por favor, abre minha visão para que eu veja o mundo espiritual e os meus ouvidos para que eu ouça o mundo espiritual e assim consiga conversar com vocês de forma clara, né? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Mas aí dava aqui uns 2 dias eu dizia assim, quer saber? Eu não quero não. Eu não sei se eu tô pronta para lidar com isso, eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar louca, eu tenho medo de parecer que eu tô esquizofrênica e não saber lidar com isso. Porque uma vez que você tem acesso à dimensão espiritual, você vai ver as 2 dimensões ou vai ouvir
as duas dimensões. Aí eu te pergunto, você está pronto para administrar, ver, ouvir as duas dimensões? Ou as três, ou as quatro, porque tem seres espirituais que eles vêm de outras dimensões bem mais avançadas do que a 4D ou do que a 5D. Será que a gente está pronto para isso? Então é necessário um olhar para dentro, um se preparar. Prepara, alinha e equilibra os teus chakras. Trabalha para ativar o teu cardíaco, trabalha para ativar o teu laríngeo, o teu frontal e o teu coronário. Porque quando você está com esses chakras alinhados e os chakras básicos, né, os que te aterram, também estão alinhados, eles se sincronizam e se juntam no teu chakra cardíaco para expandir, então você entrou em equilíbrio. E então você começa a ter os insights, você começa a ter as percepções de forma equilibrada. Não adianta você só entrar num terreiro para você aprender a incorporar, porque isso só vai abrir o teu canal para que uma entidade use o teu corpo. Isso não vai te preparar para você se sintonizar e ter acesso a camadas mais sutis de forma inteligente, consciente. Então, por favor, não se compare com os outros. Cada pessoa tem os seus processos, cada pessoa tem a sua missão. Você já encontrou a sua missão? Você já sabe qual é o seu projeto de vida? Você já sabe se o seu projeto de vida é na expansão espiritual ou de canalizar, de incorporar, de ouvir, de ver? Ou será que a tua missão aqui é dar amor e é amparar as pessoas e cuidar das pessoas? Existe uma vastidão de missões aqui, não são só de canalizar, de ouvir, de ver. Mas se você quer muito ver, se você quer muito ouvir, canalizar ou incorporar, faça isso de forma consciente, de forma prudente, porque a nossa mente humana ainda põe limitações no nosso sentir, no nosso pensar. Tem uma música até da Isa, eu acho que é Isa Falcão, que ela fala do, acho que é o bonde do pesadão, né? Que tem uma parte que me chamou muita atenção. É uma frase mais ou menos assim: há vozes gritando, querendo se fazer ouvir, mas ninguém ouve. E eu levo muito isso pro lado espiritual. Os nossos guias, os nossos mestres, os nossos mentores espirituais, os nossos anjos ou santos, eles estão querendo falar conosco. Só que nós ainda estamos surdos, porque nós não aprendemos a silenciar a nossa mente. Aprenda a silenciar a sua mente. Se você não sabe fazer isso sozinho, procure ajuda. Se você tem acesso a mim de alguma forma, ou pessoalmente, ou por telefone, nós podemos conversar e eu posso te ajudar a entrar em processo meditativo, em processo hipnótico ou em processo de reprogramação mental para que você consiga dar os primeiros passos e se desenvolver nesse processo. Se você não tem acesso a mim de outra forma ou prefere confiar em outra pessoa, busque outra pessoa que faça isso com você de forma gradual, de forma segura e de forma protegida. Porque a nossa mente é uma antena e o nosso coração é uma porta. E a gente precisa cuidar muito, com muito carinho e proteger a nossa antena e a nossa porta. Porque se elas estiverem desprotegidas, nós tomaremos caminhos errados, nós aprenderemos coisas erradas e nós nos colocaremos num caminho muito perigoso que vai ser difícil de voltar. Então, peça ajuda, peça orientação e busque os caminhos certos. Porque todos nós somos geneticamente programados para ter acesso ao mundo espiritual. Só que com as coisas do dia a dia, com as programações diárias, com as hipnoses diárias que a mídia, as propagandas, os jornais e as músicas e tudo impõe na nossa cabeça,
mas os alimentos envenenados, mas todo o flúor que tem na água, no creme dental, no enxaguante bucal, e todos os metais tóxicos que tem em shampoo, creme, maquiagem, protetor solar, creme de pele. Então, tudo isso vai bloqueando a gente, vai bloqueando a nossa pineal, vai bloqueando os nossos acessos. E o que a gente acha que é paranormalidade, que é coisa do além, ou que é uma coisa impossível, na verdade é uma capacidade nossa natural. Alguns já nascem com essas capacidades bloqueadas e desenvolvidas por um motivo pessoal. Outros não, se querem, precisam buscar desenvolver. Então, não é impossível você desenvolver. É muito possível. Vai levar um tempo e você precisa estar pronto e com o coração desbloqueado do medo e com a mente silenciada para os barulhos desse mundo. Você quer se desenvolver? Bora? É só chamar que eu te ajudo. Agora, se você quer procurar outra pessoa, procure outra pessoa. Se você tem medo e não quer saber disso, procure o caminho que te dá equilíbrio, mas mantenha sempre conexão com a força maior e com a espiritualidade. Isso vai te ajudar muito no dia a dia e isso vai te fazer ver a vida como ela é e não como querem que você acredita que ela seja. Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse assunto, curte. Se você acha que alguém mais, além de você, pode se identificar com essas informações, compartilhe com as outras pessoas e coloca nos comentários aqui embaixo que assuntos você acredita que sejam importantes da gente conversar, da gente explanar e explicar aqui. Só não me peça para falar de política, porque eu não vou entrar nesse assunto de política, de esporte nem de polêmica. Estamos aqui para falar sobre esclarecimento a respeito da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal e da expansão de consciência. Se você quiser, tamo junto. Vamos lá!